Sintaxe, né? Vamos ver no vídeo de hoje sobre conceito de gramática, de acordo com este livro do texto base aqui, novo manual de sintaxe, que é de sintaxe gerativa, ou então, na verdade, se usa mais esse termo mesmo, né, do gerativismo, então, sintaxe gerativa. E aí o conceito de gramática que ele nos traz aqui já no início do livro é o seguinte: como é um texto muito extenso, eu precisarei gravar a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e assim por diante. Então, para alcançar os objetivos deste capítulo, precisamos estabelecer o conceito de gramática, com que vamos trabalhar. Normalmente, o termo gramática nos leva a pensar em um livro grosso e pouco confiável, cheio de regras que jamais conseguimos decorar e que, na melhor das hipóteses, tem uma conexão distante com a língua que falamos, e isso do ponto de vista gerativista, né? Gramática pode ser entendida nesse sentido como o conjunto de regras, abre aspas, do bem falar e do bem escrever, fecha aspas. Repare que, nesta acepção, apenas uma variedade da língua está em jogo, a norma padrão, e é esse padrão que guiará os julgamentos do que é, entre aspas, certo ou errado. Então veja que estamos falando aqui de apenas uma das variedades da língua portuguesa, que é a norma padrão. Consequentemente, se uma sentença se conforma ao padrão, ela é considerada certa, entre aspas, caso contrário, é errada. Isso implica conceitos quase estéticos. Se a estrutura está certa, é considerada bonita, se não é feia. A gramática pode ser entendida, então, como o grande exemplo, a gramática tradicional, a GT, né, pode ser entendida, então, como o grande exemplo dessa definição de gramática. O que explica, inclusive, o seu caráter prescritivo. O que é um caráter prescritivo? Aquilo que deveria ser, prescreve algo. Não fale e escreva assim, porque é errado. Observe que a exemplificação das regras da gramática tradicional é sempre feita com base em textos literários, em grande parte antigos, que figuram como o padrão de correção e de beleza que nós deveríamos seguir. Deveríamos, veja só a conjugação do verbo, deveríamos seguir mesmo no falar espontâneo. Se não o fazemos, além de estarmos falando errado, estamos empobrecendo a língua, maltratando a língua. Maltratando a língua, fazendo doer o ouvido, entre aspas aqui. Note que a gramática tradicional trabalhará com as noções de certo e errado, né? Ou seja, juízo de valor, segundo as construções se conformem ou não a esse ideal de correção linguística. É um receituário de um pretenso bem falar e escrever. Gramática tradicional é isso. Contudo, mesmo como receituário, ou seja, enquanto descrição de uma norma dita padrão, a gramática tradicional tem a deficiência de não ser explícita. Qualquer teoria, quer ela reivindique ou não para si o estatuto de teoria, implementa uma metalinguagem para que seja possível, ou seja, é uma teoria falando de si mesma, para que seja possível falar em termos abstratos dos fenômenos que ela quer estudar. A gramática tradicional não é exceção. Preposição, sujeito e pérbato e tantos outros são usados como termos técnicos e como tal deveriam ter definição precisa. O leitor já deve ter comprovado nos seus anos de estudo de português na escola que nem sempre é este o caso. Adicionalmente, as definições normalmente são inadequadas, não se aplicando a todos os casos a que em princípio deveriam se aplicar. Para ilustrar o que estamos querendo dizer, tomemos como um dos inúmeros exemplos uma definição bastante corrente nas gramáticas tradicionais para a classe de palavras advérbio, que na gramática tradicional nós temos classes de palavras, que são 10. Segundo ela, os advérbios são palavras que podem ser agregadas fundamentalmente aos verbos, por isso advérbio, para a expressão das circunstâncias que envolvem o processo verbal. Então o advérbio ele qualifica o verbo. Ou adjetivos, para intensificar uma qualidade. Todas as gramáticas têm também uma seção que classificam os advérbios e invariavelmente lá encontramos provavelmente,
classificados como um advérbio de dúvida. Esperamos assim que provavelmente seja encontrado junto a verbos e a adjetivos, esperando igualmente encontrá-los somente nestes contextos sintáticos. Observemos então o seguinte conjunto de sentenças. E daí eu paro por aqui, tá bom? Para não estender muito no vídeo e continuo na parte 2 semana que vem. Letra A. Provavelmente o João, aqui entre colchetes, doou os jornais para a biblioteca, não a Maria. Letra B. O João provavelmente doou os jornais para a biblioteca, não vendeu. C. O João doou provavelmente os jornais para a biblioteca, não as revistas. E letra D. O João doou os jornais provavelmente para a biblioteca, não para o bar. Notemos que, em primeiro lugar, que estamos falando de sentenças absolutamente bem construídas em português. É claro que, provavelmente, pode parecer em diferentes lugares da sentença, como eu acabei de mencionar, na letra A, B, C e D aqui, com a esperada alteração do seu significado. O que é crucial, no entanto, é a possibilidade desse advérbio modificar constituintes diversos, não somente o verbo ou adjetivo. O uso dos colchetes nas sentenças de um serve para deixar claro que o advérbio focaliza o João em um A, a doou em um B e a os jornais em um C e a para a biblioteca em um D. A definição de Celso Cunha, portanto, não dá conta de todas as sentenças de um e, na verdade, implica que provavelmente não é sempre advérbio ou que advérbio não é aquilo que a definição enuncia. A conclusão que queremos tirar é simples, para finalizar. A gramática tradicional, ao contrário do que nos fizeram crer na escola, não se constitui em um corpo coeso de conhecimentos. E ampliando a crítica, o conjunto de observações que a gramática tradicional faz não dá conta da riqueza da língua, nem mesmo do registro que ela se propõe a descrever. Bom, então assim eu finalizo o vídeo de hoje, mostrando que este livro que estou seguindo aqui no canal, o primeiro livro, né, porque existirão outros, trata de sintaxe, mas uma sintaxe gerativista, ou seja, uma crítica à gramática tradicional. Fico por aqui então, até o próximo, parte 2, sobre qual que é o conceito de gramática do ponto de vista gerativo. Valeu!